E bênção, me chamo Judite Ariel e hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso tal, o sacramental que nós usamos em nosso peito, em sinal da nossa fé que a gente professa como membros da Igreja Católica e também como membros da Aliança de Cristo Rei, representando assim então a espiritualidade na qual nós confessamos, né? Aqui o tal para nós, assim como para todos os cristãos, significa o amor de Deus por toda a humanidade. É onde ele, na cruz, ele dá início ao retorno do ser humano a Jerusalém celeste, a possibilidade de que todos possamos adentrar no reino de Deus, no reino dos céus. Para nós, em formato de hélice, porque nós acreditamos que no momento que Cristo morreu, ele deu início ao retorno ao movimento original de Deus, onde todas as coisas eram ordenadas segundo o seu sagrado coração. Então, é formato de hélice porque ele indica um movimento, né? É o movimento que Deus fez na cruz, morrendo na cruz e depois ressuscitando, ele dá início à possibilidade de um retorno para ele mesmo. O nosso fim último aqui na terra é retornar a ele na sua glória, a ele aqui, ao seu sagrado coração. É a pedra labradorite, porque esta pedra, quando ela está sem o reflexo da luz, especialmente a luz do sol, que se representa a Deus, ela é uma pedra escura, com arranhaduras, demonstrando bastante da natureza do ser humano, que é uma natureza corrompida, assim pelo pecado, não totalmente corrompida, mas ferida pelo pecado. E quando é exposto à luz do sol, ou à luz, né, que representa Cristo, ela revela então, a luz de Cristo faz revelar os dons que Ele mesmo nos dá através da sua graça, revela dons do seu próprio Espírito Santo que habita, né, no coração de cada um de nós. Então, o tal representa o coração humano que é ferido pelo pecado, porém que quando é exposto à luz do próprio Deus, à luz do Santo Espírito de Deus, é possível que a gente transmita a luz dele aos outros, né? Através de dons de doação. Seguindo, aqui temos a primeira pedra, mas antes disso, temos aqui essa primeira pedra representa a glória, o amor, a glória de Deus que nós temos, né? Inicia com ela porque o nosso olhar é voltado para o alto, por isso as asas, é envolto por asas, porque assim como a águia procura o sol, nós também procuramos a Deus como princípio, né, de todas as coisas. A gente procura primeiro de todas as nossas coisas buscar a Deus e louvar a Deus em sua glória no mais alto dos céus, buscar e contemplar a vontade de Deus para que depois possamos fazer todas as outras coisas. Então aqui para nós é a tribo de Judá, né, que a gente contempla no nosso carisma. Aqui Santo Inácio de Loyola nos auxilia nesse momento, né, como um de nossos baluartes, a nós vencermos os nossos pensamentos, entre os pensamentos bons e os pensamentos maus, para que nós possamos encontrar em Deus o desejo, o pensamento correto, para que nós possamos, o entendimento, o intelecto correto, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. Seguindo, nós temos aqui a pedra da obediência, né? Onde São Bento nos auxilia nessa pedra. Ela está sozinha porque ela é uma pedra muito importante, porque sem a obediência, representa também a humildade, né? Sem a obediência, a gente não consegue prosseguir na caminhada. Então,
o que a gente contempla na glória de Deus, a gente contempla na obediência como a encarnação da vontade de Deus. Então, eu escuto a vontade de Deus e então eu obedeço, eu encarno aqui nessa terra a vontade de Deus para nós, né? Para cada um de nós. Depois aqui nós temos a pedra jade, que vem aqui na sequência, jade branca. Ela simboliza para nós a castidade, né? A castidade que nos purifica, né? A busca pela verdade, representa a busca pela verdade, aonde com a verdade, através da verdade, a gente vai purificando os nossos conceitos, os nossos preconceitos, retirando de nós todos os preconceitos para atender somente à vontade de Deus, a verdade de Deus manifestada, que Ele manifesta para nós através de todas as coisas criadas, de sua criação. E Santo Agostinho é o nosso baluarte que nos auxilia nesse momento, né, para a castidade. Ele que se converteu muito tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova, dizia ele. Então, ele conseguiu purificar, né, viver a castidade depois de ter vivido uma vida muito regressa, né? Então, para nós aqui é a tribo de Neftali, né, que é onde a gente contempla o carisma de Neftali na nossa comunidade, que é um carisma que busca a verdade, que busca a intimidade, nos faz buscar a intimidade de Deus e na intimidade com Deus enxergar essa verdade, que nos alimenta para dar o próximo passo, que é o passo da caridade, né? Que é a pobreza que a gente contempla aqui nessa pedra, a calcita amarela. É uma pedra a mais simples de todas, mas a que tem o maior poder, de nos salvar, porque o amor, o Evangelho de Cristo vem para nos revelar que a medida que nos leva ao céu é a medida do amor, a medida da caridade, mas a caridade feita na verdade, com obediência da vontade de Deus, mas uma caridade que passa pelo fogo, pela purificação com a verdade, e aí sim a gente consegue realizar a caridade perfeita. E para realizar a caridade perfeita, São Francisco nos ensina aqui, como nosso baluarte, a pobreza, o desapego das coisas, as coisas terrenas, as coisas materiais, para alcançar as coisas, o tesouro, né, divino. Aqui a pobreza é uma pedra amarela porque representa como se fosse o ouro, né, que é provado pelo fogo, né? Então, quando o ouro é provado pelo fogo, ele é como se fosse um carvão. Um carvão, quando ele é tocado pelo fogo, ele fica amarelo, porque ele representa ali a purificação, como a purificação do ouro é provado pelo fogo, né? A sua dureza é contemplada no fogo. Então, aqui a gente contempla a tribo de Zabulon, que nos ajuda a essa caridade, mais uma caridade perfeita, né? E assim a gente contempla, né, aqui demonstrado também bastante do carisma de São Francisco, porque a gente, da mesma maneira como ele contemplava, né, a obediência, a pobreza e a castidade, nós hoje, muitos anos depois, né, mais de 1000 anos depois, ou um pouco menos de 1000 anos depois, a gente, da mesma forma, contempla a mesma obediência, a mesma castidade, a mesma pobreza, porém de uma forma com que
a gente consiga expressar essa mesma consciência da Igreja Católica, mas expressando de uma forma com que o mundo de hoje consiga compreender, né? As pessoas do nosso tempo hoje precisam compreender de uma forma bela o resgate da beleza, o resgate da ordem é bastante importante nesse momento da humanidade, onde a humanidade se encontra em um declínio muito grande e é necessário que nós restauremos as coisas, né? Que a restauração da humanidade, segundo o coração de Cristo, segundo a verdade, de acordo com a contemplação da glória de Deus, nós conseguimos obedecer, firmar os propósitos corretos para que nós possamos caminhar na verdade, nos purificando de nossos pecados e consigamos realizar a caridade verdadeira. É isso. Obrigada a todos. Por enquanto é isso, tem muito mais a ser explicado, mas a gente pode num outro momento aprofundar um pouco mais. Obrigada, até lá.